raciocínio, vamos tentar entender o que os gatilhos mentais podem trazer nas vendas, né? Então é mais ou menos isso. O sistema límbico mais o tronco cerebral, juntos, fazem com que a gente capte esses gatilhos que são passados para nós no dia a dia e a gente interprete como o quê? Como um impulso de compra. Quem conhecer bem essa história e esse mecanismo do cérebro consegue tirar proveito disso. Quando eu falo tirar proveito, volto lá na parte ética. É tirar proveito de um momento onde eu recebo um paciente no meu consultório, eu ofereço para ele um plano de tratamento que ele precisa e eu tento fazer com que ele feche comigo e não com outro colega, tá? Deixar isso sempre bem claro. Então, os gatilhos, quando acionados no nosso cérebro, eles provocam basicamente duas reações nossas. A primeira é de prestar atenção. A segunda é de tomar uma decisão. Né? Então, vamos lá. Eu estou numa situação de emergência. Eu estou dirigindo meu carro e eu vejo 10 carros de farol vermelho aceso na frente, que é a luz de freio. Qual é? Você já prestou atenção porque aquela luz te chamou a atenção. Qual é a sua reação? Sua reação é automática. Meter o pé no freio também. Certo? Então, a mesma coisa. A gente quer tirar deste paciente uma decisão. Então, a gente vai estimular o cérebro dele durante a visita dele ao nosso consultório para que ele tome a decisão a nosso favor. Então, se a gente conseguir usar esses gatilhos da forma correta, né, a gente tem mais chances de fazer a nossa venda. A gente tem mais chances de fazer com que o paciente, né, o nosso prospecto, se decida por nós e não pelo colega vizinho. Para isso, a gente vai listar aqui algumas coisas interessantes sobre o nosso cérebro reptiliano, tá? O nosso cérebro reptiliano, né, ele gosta de história, então a gente vai falar de alguns gatilhos aqui para vocês, tá? Vamos começar o primeiro. A gente vai discorrer aqui por mais de 25 gatilhos que vocês vão poder utilizar. Então, ao final da aula, baixem o PDF e guardem com carinho para vocês, porque quando vocês estiverem nos seus consultórios, vocês vão poder usar todas essas colinhas que eu estou passando aqui para vocês. São 28 gatilhos emocionais fáceis de utilizar com os nossos pacientes. Nenhum deles é antiético, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que um paciente entrar no seu consultório, é interessante que ele entenda aquela visita como uma história, porque o nosso cérebro reptiliano ele gosta disso, o nosso sistema límbico gosta disso. Vocês se lembram como é que a gente, para quem é pai e mãe aqui, vocês se lembram como é que vocês ensinaram seus filhos quando pequenininhos? Não era contando histórias? Vamos mais adiante. Como é que Jesus ensinava os seus discípulos? Através do quê? Não tem nada a ver com religião, gente. É uma pergunta simples. Como é que Jesus ensinava seus discípulos? Ele não contava histórias que a gente chama de parábolas? Sim. Ah, agora vocês lembraram, né? Então, Jesus ensinava seus discípulos através de parábolas. As parábolas não eram uma exclusividade de Jesus, era um uso comum naquela época para ensinar as pessoas. Então, era comum que todos os filósofos, professores daquela época, ensinassem seus discípulos através de histórias contadas. Né? Isso é comum também na cultura oriental, né? Através das histórias que a gente ouve falar aí dos monges budistas, contando e ensinando os seus discípulos. Tá? Então as histórias são bastante interessantes. Quando você conta uma história, você consegue fazer com que os seus interlocutores tenham um engajamento, com que eles criem conexões com vocês. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Como é que um professor que entra numa sala de aula passa o conteúdo para vocês? Como é que eu estou passando esse conteúdo para vocês? Eu estou contando uma história. Eu fui buscar lá atrás a justificativa para aquilo que eu vou conversar com vocês hoje. Então, o que eu falei até agora, até este slide, é uma justificativa de tudo que eu vou conversar com vocês até o final da aula. Vocês lá no início da aula já sabem que isso daqui vai ter um início. Esse início é o preâmbulo da aula, o prefácio da aula. Vocês sabem que eu vou passar um conteúdo lá no meio, que normalmente é importante para vocês, e vocês sabem que, por volta das 9h30, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, a nossa aula vai encerrar. Ou seja, a nossa história vai acabar. Então,
isso faz com que haja uma interação entre nós, né? A gente vai criar conexões durante a aula, e essas conexões são muito melhores se a aula é presencial. Numa aula online é difícil você conseguir segurar as atenções, né? A gente tenta, nem sempre a gente consegue. Numa aula presencial, a interação é muito maior. Né? Se eu percebo um aluno lá meio distraído, eu vou do lado dele, eu começo a dar aula do lado dele, para quê? Para chamar a atenção dele. Não é em forma de repreensão isso, na verdade é uma forma de você atrair a atenção. Então ele sabe que aquela história vai ser interessante para ele, eu tento contar a história de uma forma em que ele se sinta engajado na história, então eu vou perguntar, não é isso, Juliana, não é isso, Carol, você está aí me ouvindo? Então a gente tenta chamar a atenção de todo mundo, para criar essa conexão. Tá? Então, quando você estiver lá prospectando o seu paciente, ou seja, se o paciente veio, você vai entregar lá o seu orçamento, ou ele entrou no seu consultório, é interessante que você tente impactar ele logo desde o início, né? É importante que você comece a trazer ele para esse engajamento, tentar criar essa conexão com ele. Então, tem algumas coisas interessantes do neuromarketing, da neurociência, que elas estudam. Então, por exemplo, os 3 primeiros minutos são fundamentais para fazer uma boa impressão. Lembram daquela frase que diz que a primeira boa impressão é a que fica e você só tem uma chance de causar a primeira boa impressão? Ou seja, se o paciente entrou e ele não foi com a sua cara, ele nunca vai com a sua cara. Por mais ações que você tente fazer com ele, você nunca vai conseguir gostar dele. Isso acontece em todas as relações interpessoais, tá? Se você não vai com a cara de um professor, não adianta, por mais que ele tente ser bom com as aulas, você nunca vai conseguir gostar da aula dele. Se você não vai com a cara do seu orientador, se você não vai com a cara do seu chefe, se você não vai com a cara do diretor da sua empresa, não adianta. Por mais boas ações que ele faça, você nunca vai gostar dele. Você nunca vai ter uma boa impressão dele, tá? Outra coisa importante é você contar a sua história. Então, se você recebe o seu paciente, ouça o que ele tem para falar e tente mostrar a sua história, tá? O cérebro reptiliano, né, o que toma as decisões, o nosso tronco final lá da nossa coluna vertebral, ela é fortemente desencadeada por emoções. Então, a emoção que você vai criar no seu cliente quando ele entrar no seu consultório é importante. Quando eu falo de emoção, não é querer contar uma história triste para ele chorar. Emoções são várias. Ele pode se sentir num ambiente acolhedor, ele pode sentir que você é uma pessoa extremamente simpática, ele pode achar sua sala de espera bastante acolhedora, aconchegante, ele pode olhar o seu banheiro e achar o seu banheiro maravilhoso. Então, tudo aquilo faz parte de despertar emoções no seu paciente. E vocês lembram lá de trás, da aula de marcas, que eu falei para vocês, gente, se coloquem pelo menos uma vez na vida no lugar do seu paciente, atravesse a avenida, olhe para o seu consultório, mas não com os olhos do cirurgião dentista, com o olho do paciente. Suba a escada, se tiver uma escada para subir, veja os degraus, a poeira na parede, veja a pintura, se ela é agradável, sente na sala de espera, veja se você está se sentindo confortável ou não. Isso tudo é importante. Importante para quê? Para que esse paciente tenha uma primeira impressão sua muito agradável, para que você desperte nele boas emoções, tá? Então, a neurociência mostra que essas reações emocionais são claramente influenciadas da forma como você processa, principalmente memoriza as informações. Então, se o paciente tiver uma experiência ruim no seu consultório, ele vai memorizar isso. Tá? Então, ele sempre irá memorizar melhor algo quando houver ingredientes de emoção. Tem que fazer isso com o seu paciente, tá? Com o seu cliente. Outro gatilho emocional bastante interessante é o chamado evento, né? Vamos lá. Quem de vocês aqui já esteve em um show ao vivo de qualquer tipo de show? Eu já, vários. Todo mundo, né? Sim. Gente, assistir um show ao vivo lá, pertinho do palco, é a mesma coisa que assistir ele gravado no YouTube? Não. Não é a mesma coisa. Por quê? Ao vivo é melhor, né? Porque o evento, a criação desse evento, não que o ao vivo seja melhor, a gente tem formas de criar eventos online, que nem a gente
criou no sábado que envolvam as pessoas, tá? A grande realidade é que, por exemplo, quando você vai a um show ao vivo, a energia trocada entre as pessoas é diferente. E essa energia, ela é contagiante, ela vibra, ela passa de um para outro, tá? Um dos motivos da gente no sábado estar fazendo o evento ao vivo e ter pelo menos 3 professores juntos no mesmo local foi despertar o interesse das pessoas que estavam lá do outro lado, para que elas não se sentissem abandonadas, para que elas percebessem que aquele evento foi criado com muito amor e muita dedicação, que a gente está saindo da nossa quarentena para dedicar para vocês alguma coisa importante, tá? Então, essa energia circulante, ela é importante para quê? Para que fazer com que o nosso paciente tome uma decisão de fechar conosco, tá? Então, a gente vai criar conexões. Então, você pode, por exemplo, criar um vídeo onde você convida o seu paciente para participar com você desse vídeo. Isso pode ser... Hoje o CRO ele permite algumas coisinhas que não permitia antes, né? O nosso código de ética está mudando devagarzinho, né? Hoje já é permitido, não sei se vocês todos assistiram a palestra da professora Gisele, que encerrou lá o evento, hoje já é permitido mostrar o antes e o depois, desde que você obedeça algumas regras do nosso código de ética, tá? Então é possível pedir um depoimento para o meu paciente quando ele está lá na minha sala. Para que esse depoimento? Mas você vai pedir do seu paciente, se você quer vender, já vendeu. Não, eu quero que ele faça um depoimento onde eu estou junto, a gente bate um papo sobre o tratamento dele, para que o novo paciente, que ainda não fechou comigo, ele sinta essa energia circulante, tá? Então é um gatilho bastante interessante que hoje, com essas mídias sociais, são fáceis de fazer. Todos nós temos, no mínimo, um smartphone meia boca lá no bolso, no consultório, que grava um videozinho básico, que pode gravar um depoimento do meu paciente, onde ele permite que seja divulgado, ou abertamente, ou fechado dentro de círculos de grupos de WhatsApp, não importa, tá? Então é fácil de você conseguir isso. Ô, professor, me tira uma dúvida. E é válido, eu não sei nem se pode, tá? Mas é uma dúvida mesmo. A gente pode, por exemplo, convidar, que nem... Geralmente, interior de cidade, usa-se muito os youtubers, né? Que são mais conhecidos na cidade e tudo mais. Então, tipo, oferecer um serviço para ele de forma que ele fale bem do serviço, ou também não pode? Então, vamos lá. Falar de ética. O Código de Ética me proíbe oferecer qualquer tipo de trabalho gratuito, tá? Ele me proíbe oferecer. Ele me proíbe de fazer trabalho gratuito? Se eu fizer um trabalho gratuito no meu consultório, você vai saber que eu fiz? Não. Então, e, na verdade, não é gratuito, né, professor? Porque, assim, se eu vou prestar um serviço, eu estou usando... Isso, é o escambo. Você trata dele e ele te divulga, tá? Isso não pode ficar claro na hora da divulgação. Não pode ficar claro que você não recebeu em dinheiro para fazer o trabalho. Ele pode divulgar, sim, você, hoje já está permitido. O que não se pode falar é em preços, tá? Então, o youtuber ele pode ir lá e falar assim, olha, tá vendo esse sorriso bonito que eu tenho aqui? Eu devo... É a Valéria que está falando? É a Tatiane. Tatiane, desculpa, Tati, é que eu não tenho o retorno de vocês, eu só vejo minha tela aqui, então a maioria das vezes eu não sei quem está falando, tá? Então, o youtuber pode ir lá dizer, olha, tá vendo, a doutora Tatiane tratou esse sorriso lindo que eu tenho aqui, foi a doutora Tatiane que fez para mim. Se ele não falar nada de valores, de como foi feito, não tem problema nenhum, você pode divulgar, né? O antes e o depois está começando a ser permitido a divulgação. Existem algumas regrinhas, tá? Para essa divulgação. Sugestão para vocês, para entenderem um pouquinho o antes e o depois, e não é fazendo propaganda do canal, não. Vai lá no canal do ON, tem o vídeo gravado da aula da professora Gisele, que ela foi bastante didática na hora que ela falou do que pode ser mostrado no antes e depois e como vocês conseguem mostrar esse antes e depois. Então, hoje não é mais proibido, hoje é permitido isso daí. Você ter um parceiro, uma pessoa que você fez uma troca, não é proibido. O que ele não pode dizer assim, olha, tá vendo, gente? Eu tô trocando aqui, olha, ele tratou da minha boca, então eu vou
divulgar ele. Isso ele não vai fazer, também não é ético, não é bonito, não é legal, não é algo bonito de você divulgar. Mas ele ir lá e falar, olha, esse sorriso bonito que eu estou tendo aqui para vocês, quem fez para mim foi a doutora Tatiana, não há problema algum. Porque o meu paciente pode fazer a minha propaganda de boca a boca. Aliás, é a melhor propaganda que existe, né? Você faz um bom serviço e o seu paciente sai lá falando para outros do bairro, olha, vai na doutora Tatiana que ela é excelente, olha que bonito o serviço que ela me fez. Tá? Então não é proibido. O que tem se proibido é o antes e depois por pessoa jurídica, né? Tem algumas coisinhas lá que você vai ver lá na sua página, você pode, no seu, se é página, mas se é no seu perfil, você pode, na página não pode. Tem algumas coisinhas, algumas nuances do código de ética que te permitem algumas coisas, tá? Consegui esclarecer ou ficou ainda dúvida, Tati? Sim, não, entendi. Tá. Continuando. Outro gatilho interessante, tá? É o chamado gatilho da... Isso aqui é suco de quê, minha filha? Ah, tá, obrigado. Outro gatilho interessante é o chamado gatilho da comunidade, tá? As pessoas, elas procuram outros semelhantes, tá? Então, um exercíciozinho aqui para vocês. Pensem nas 5 pessoas mais próximas de vocês, que não sejam pais, mães e avós. Rapidão, pensem aí. Então, é muito provável que essas 5 pessoas que vocês pensaram tenham gostos, pensamentos e frequentem lugares muito parecidos com os seus. Errei? Não. Exatamente porque as pessoas tendem a formar sociedades de semelhantes, tá? Então, eu tendo a fazer amizade primeiro com pessoas que pensam semelhante a mim. Mas não que eu não queira amizade com pessoas que pensam diferente de mim, não é isso. Eu tendo a fazer amizade com pessoas semelhantes. Então, na medida em que eu, como cirurgião dentista, consigo me inserir naquela sociedade, então eu consigo mostrar para o meu paciente que eu tenho gostos semelhantes aos meus pacientes, que eu levo uma vida semelhante aos meus pacientes, que eu tenho hábitos semelhantes aos meus pacientes, eles passam a me reconhecer como um igual. E se eu conseguir mostrar para o meu paciente que eu sou um igual, eles começam a me considerar como uma pessoa próxima e de confiança, certo? Então, como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso do jeito que a gente hoje faz mais fácil, nas redes sociais. E tem muita gente que acha, nossa, que absurdo, eu vou adicionar os meus pacientes nas minhas redes sociais. Vai sim, existem formas de bloqueio das redes sociais, onde você direciona o conteúdo que você está publicando. Ah, eu não quero que fulano, beltrano, ciclano veja. Classifique ele dentro de um grupo de conhecidos, de pacientes, e na hora que você for fazer a sua publicação, você põe lá, público menos para. Cria um grupo lá, pacientes menos pacientes. Ah, cria um grupo lá, menos clientes. Ah, um grupo lá, menos professores. Pô, eu quero lá curtir minhas férias, mas não quero saber que os professores, eu não quero saber de professor olhando eu de pilequinho. Então você marca lá o Alípio como professor, na hora que você fizer a sua publicação pública, você fala, vai lá, selecionar, publicar público para quem? Menos para os professores. Então, todo mundo vai ver sua publicação, menos os professores, né? Menos os pacientes, os clientes, ou o que quer que seja. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender essa parte da comunidade, ela é bastante interessante. Então, mostrar-se como igual para o seu paciente é interessante, desde que ele entre ali na sala. O brasileiro tem muito disso, o brasileiro ele consegue isso com uma certa facilidade, que infelizmente agora a gente não está conseguindo usar. O brasileiro ele é muito afeito a dar abraços, beijos, né, a fazer cumprimentos efusivos, como se já conhecesse aquela pessoa há 1000 anos. Esse vírus, né, ele está tirando da gente uma característica do nosso povo que ela é bastante interessante, né, o calor humano que a gente tem. Outro gatilho mental interessante, né, é desenvolver a arte de ouvir, né, diálogo, interação e conversa.
É comum, às vezes, o paciente vir para você no seu consultório, você não dá nem tempo de ouvir a queixa principal dele, você já joga ele na cadeira, já abre a boca, já manda ele fechar a boca, descer, ó, senta aí, o orçamento é tanto. Você pode pagar em tantas vezes ou te dou um desconto à vista. Gente, vocês gostam de falar também? Vocês gostam de ser ouvidos? Sim. E claro, vocês têm uma queixa, e assim, eu tenho cansado de ouvir queixa de aluno nessa fase de isolamento social. E assim, a gente percebe o quanto que vocês querem falar, que vocês fazem questão de serem ouvidos e às vezes não tem chance. O seu paciente é igualzinho, ele também quer se fazer ouvir. Então, se você cria um monólogo, cara, desculpa, é horrível. Então, a ideia é que o atendimento do seu paciente seja um diálogo. Você fala, mas você também ouve, tá? Então, seja um bom ouvinte, mas não transforma isso num monólogo. O paciente gosta de interagir, tá? Então, a ideia da interação é criar uma conversa. Deixa a conversa fluir, gente. É comum o colega reclamar, puxa vida, mas eu não cobro nem o orçamento, não dá para fazer uma consulta longa de orçamento. Eu digo, desculpa, você está perdendo a maior chance de fechar o negócio. Depois ele reclama que não sabe por que o paciente não fechou com ele. O fato de você não cobrar a sua consulta de orçamento é um problema seu particular. Isso não quer dizer que você não deva dar atenção ao seu paciente. Ou passe a cobrar a consulta, ou passe a pensar diferente. Né? Imagine-se como sendo um vendedor de uma loja qualquer, Casas Bahia, Americanas, Shoptime, que é virtual, ou de uma loja grande de calçados, o que for. Quando você recebe lá dentro o seu cliente, o seu primeiro cliente, que é a sua vez da venda, né? Na hora de você fazer a venda, explicar para o seu cliente o equipamento que ele está querendo ver, é a sua única chance de cativar esse cliente e fazer com que ele compre com você. E por que no nosso caso seria diferente? Então, na hora da gente explicar para o nosso paciente o que você vai fazer, é importante que você também ouça dele o que ele pretende daquele orçamento, daquele tratamento. E isso você tem que ouvir antes de dar o preço para ele. Lembra que eu postei uma frase lá atrás, na aula de marcas para vocês, do Steve Jobs, que ele falava, nunca dê o preço do seu trabalho sem antes mostrar o seu valor? Então, é exatamente isso aqui, gente. Na hora que o cliente veio, que você recebe ele pela primeira vez, você tem que dar a chance para ele dizer o motivo dele ter vindo ali. Ah, eu tô com dor de dente. Ah, tá bom, senta lá, deixa eu olhar. Não é isso. Tá, mas você tá com dor de dente desde quando? Ah, doutor, começou tem uns 3 meses. Nossa, mas por que você não procurou antes, não procurou um colega antes? Sabe, doutor, a vida tá tão difícil, eu tô sem dinheiro. Então, deixa a conversa fluir naturalmente. Aprenda a ser um bom ouvinte, tá? E aprenda a conduzir a conversa. Então, você tem que conduzir a conversa para aquilo que te é interessante. Se é a consulta inicial, você está querendo saber a queixa principal, vai ouvindo o seu paciente, mas tenta entender a importância de você levar a conversa para fazer já um pré-diagnóstico antes mesmo dele sentar lá na cadeira. Quando ele sentar na cadeira, você já tem uma ideia do que te espera. E aí, durante a consulta do exame clínico, lá, porque a anamnese você fez antes, aí você vai conversando com o cliente, olha, seu dente está assim, está assado por causa desse motivo, por causa desse outro motivo. Existe uma série de opções para a gente tratar esse seu dente aqui. Na hora que a gente for conversar lá no escritório, eu vou te mostrar as opções para você, eu vou conversar com você, te dizer qual que é a mais adequada para você, e por aí vai. Mas deixa o seu paciente falar, tá? Não deixa ele falar sozinho, não transforme isso num monólogo, faça as interações, né? Mas é falar e ouvir. Então é a arte de ouvir e a arte de falar, tá? Isto também vale para as mídias sociais, tá, gente? Então, se você tem uma mídia social que você abriu para os seus pacientes, para os seus clientes, fatalmente eles vão interagir com você. E se ele interagir numa das suas publicações, faça favor de dar uma resposta para ele, tá? Nem que seja aquele joinha do curtir. Puxa vida, ele viu o meu comentário, ele curtiu o meu comentário, tá? Se for um comentário pertinente, vai lá, faz uma observação embaixo.
tá? É importante transformar tudo em diálogo. Outra coisa importante, outro gatilho mental, gatilho mental interessante, né? Gatilho do neuromarketing, né? É a chamada prova social. A prova social, né? Diferente da prova normal, a gente vai ver a prova daqui a pouco, é um outro, né? Ó, tem um outro chamado prova, tá? Então, a prova social, ela está relacionada com o seu chamado instinto de sobrevivência de qualquer ser vivo. Tá? Então, eu pus aqui um exemplo para vocês. Por que ele andou? Pus aqui um exemplo para vocês, né? Vamos lá. Imagine uma manada de búfalos, né? E eles, um desses búfalos, do nada, resolve sair correndo. O resto da manada vai fazer o quê? Vai simplesmente olhar ou vai correr atrás? Com o ser humano não é diferente. Se você está numa festa e um maluco sai correndo gritando fogo, 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 você não tenha dúvida. Em menos de 30 segundos está todo mundo tentando abandonar o local. Tá? Então é a chamada prova social. A gente tende a nos comportar baseado nos comportamentos de outras pessoas. Olha, mas o que isso é importante para mim? Isso é importante para você pelo seguinte: se você conseguir um número de clientes tal que consiga dizer para a sociedade onde eles estão que o melhor dentista do bairro é você, a tendência é de que o bairro inteiro diga que você é o melhor dentista do bairro, mesmo que você não seja. Se você consegue um volume tal de clientes que diga que você é o cara mais bonzinho do bairro, a tendência é que o bairro inteiro ache que você é o cara mais bonzinho do bairro. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Não? Tá. Então isso é o gatilho da prova social. Tá? Então é importante que você faça esse trabalho de formiga com os clientes que você vai pegando, para que eles consigam, então, transformar você numa prova social. Outra coisa importante é a chamada prova, simplesmente prova. Você tem que provar a todo momento que você é tão bom quanto você parece ser ou quanto você diz ser, tá? Então você tem que provar para o seu cliente que o seu plano de tratamento funciona. E como é que você faz isso? De uma maneira muito simples, né? Sabe o chamado book, né? O book dos casos de sucesso? Ninguém está falando para vocês ficar mostrando antes e depois na internet, mas dentro do consultório vocês têm a obrigação de ter lá uma seleção de casos para mostrar o que vocês podem fazer, tá? O antes e o depois. Olha, mas eu não tenho máquina fotográfica. Tudo bem, faz no celular, faz com as armas que você tem. Lembra da prova social, lembra que você tem que estar engajado na sociedade? Pô, se nenhum dos seus pacientes é muito rico a ponto de ter uma máquina sofisticada, ele não está esperando que você também tenha uma máquina super sofisticada para mostrar os seus trabalhos para ele. Se bem que hoje qualquer celular moderno tira boas fotos, tá? Então faça fotos do antes e depois, mostre para o seu paciente o resultado que você pode oferecer para ele. Prove para o seu paciente que você é bom. Então, na hora que esse paciente sentar para receber o orçamento, e antes de você dar o preço, vira a telinha para ele e fala: tá vendo esse seu dente aqui? Olha, o que eu posso oferecer para ele é isso daqui. Então, você faz um antes e um depois, é claro que não com o dente dele, mostrando para ele: olha, esse seu dente pode ficar assim, o trabalho que eu posso oferecer é este. Você vai provar para o seu paciente que você tem conhecimento de causa. Você vai mostrar Você vai mostrar para o seu paciente, né, que você sabe o que você está, em que você está trabalhando, né? Outra forma de você provar para o seu paciente que você é bom é aquilo que a gente comentou lá atrás, é pedindo depoimentos de pessoas que trataram com vocês, né? E na hora que você for conversar, você fala assim: olha, sabe, para esse seu caso aqui, ó, tem uma pessoa aqui que eu tratei um tempo atrás, e você mostra o trabalho dessa pessoa. E olha, ela ficou muito satisfeita com o trabalho. Aí você solta aquele filminho de 10 segundos que está dando depoimento sobre você. Olha, o doutor, olha, me tratou super bem, resolveu o meu problema, tá? E isso é importante por quê? Porque na hora que alguém vê outra pessoa atestando a idoneidade, a qualidade do serviço, isso faz com que você tome uma decisão mais rápida, tá? Isso é bastante interessante. A gente tem aí, eu estou passando para vocês, 3 níveis de prova. A primeira é demonstrar que você é capaz de fazer o que você disse que faria, tá?
A segunda é demonstrar que outras pessoas também já fizeram isso. Ou seja, não é só você que faz. Então você está provando para o seu cliente que é uma técnica já utilizada por muitas pessoas. E o mais importante de tudo é você provar que você é capaz de ensinar o que você faz. E como é que você prova isso para o seu cliente? Mostrando para ele o antes e depois, mostrando passo a passo, fazendo com que ele entenda os procedimentos de tratamento que você vai passar para ele. Tá? Tudo isso são gatilhos mentais dentro do neuromarketing. Dentro desses gatilhos mentais, o gatilho mental da escassez talvez seja o mais, digamos assim, é o que desperta maior rapidez de resposta para o seu futuro cliente, né? No seu caso, o paciente, né? É uma forma muito interessante de você induzir, novamente, falo da ética, né? Induzir no bom sentido, o seu paciente a fechar um negócio com você naquele exato momento, né? E o maior gancho da escassez que a gente tem é quando o paciente abre negociação. Você apresenta o negócio para o seu paciente, o seu orçamento final, ele pega o orçamento, e só o fato dele pegar já significa que ele está muito interessado no que vai acontecer, no que você ofereceu, né? Ele olha para aqueles valores, para o plano de tratamento que você deu, e ele vira para você e fala: escuta, doutor, não tem como a gente negociar um preço mais interessante? Pronto, ele está abrindo a guarda para que você entre com ele com o gatilho da escassez. Então você pode oferecer para ele o negócio da vida dele, o negócio mais irresistível, né? A oportunidade de ouro para ele realizar o sonho de uma dentição linda, maravilhosa. Você vai oferecer você pode dizer para ele assim: olha, eu posso te oferecer um desconto, dependendo da forma que você quiser pagar para mim. Então, doutor, à vista eu consigo quanto? Bom, ele caiu na sua negociação. Aí você vai oferecer um desconto para ele, e ele vai falar: mas doutor, não dá para tirar mais nada? Você vai olhar para a cara dele e você vai falar assim: olha, o que eu posso fazer por você, como você já tem outras pessoas que indicaram aqui, como você é uma pessoa assim que eu estimo bastante, mas esse negócio vai ficar disponível para você somente agora. Se você fechar comigo agora, eu posso te fazer por X reais. Vocês perceberam que vocês deram um prazo e um ultimato para esse paciente, para um negócio irresistível? Vocês conseguiram perceber? Sim. É um gatilho da escassez. Ou seja, ou ele fecha com você naquele momento aquele preço irresistível, ou o negócio foi por água abaixo, ele vai perder o desconto que ele conseguiu. Aí ele vai ligar: doutor, mas eu não posso ser na virada do cartão? Você vai dizer: claro que não. Isso é só para esse momento. O máximo que eu posso fazer para você, se você estiver desprevenido, é segurar até amanhã. Se você vier aqui amanhã fechar comigo, a gente agenda uma consulta e você vem aqui, acerta esses valores e a gente já resolve isso. Então, o máximo que você pode conseguir. Então, é a chamada escassez. Então, é a forma de você dizer para o seu paciente, né, que aquela oferta é só para aquele momento e é só para ele, para mais ninguém. Professor. Pode falar. Mas então, por exemplo, nesse caso de escassez, eu vou falar a minha visão disso na área da saúde, tá? Como eu enxergaria. Eu não acreditaria num profissional que dissesse algo assim: isso é só para hoje e tal, porque assim, é a minha saúde. Então, eu particularmente, estou falando no meu particular, eu não voltaria. Carol, estamos falando de preço, de dinheiro e não de tratamento, tá? Não, então, mas por ele me dar, por ele me passar essas condições, eu não voltaria. Eu ia falar: nossa, esse cara é louco, ele tá matando o cachorro a grito, jamais eu volto, entende? Essa é a minha visão. Vamos com calma. Vamos pensar num orçamento de 10 mil reais? Vamos pensar num desconto irresistível de 8%? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando para você dar um desconto de 30% para o seu paciente e dizer que só para hoje. Existe um limite para esse desconto. Quando você oferece para o seu paciente um desconto de 8%, você já está pensando que ele vai te pagar à vista, que você não vai ter o custo do cartão de crédito, que você vai ter uma infinidade de custos menores, já está embutido no preço. Quando o paciente abre negociação, ele quer negociar, e negociar não é feio. Eu já falei isso para vocês lá atrás. Não é errado negociar.
Por quê? Você já mostrou para o seu paciente que você é bom, você já mostrou para o seu paciente que você conhece, você já usou outros gatilhos lá atrás. Lembra lá atrás que eu falei? Sobre a confiabilidade. Então, você tem que mostrar esses gatilhos para o seu paciente para que ele pegue essa confiança. Na hora que ele te pede um desconto, ele abriu negociação, não foi você que ofereceu. Você nunca vai chegar para ele e oferecer um desconto. Isso não. Ele pediu. Lembra que eu contei a historinha? O paciente chegou, você ofereceu o tratamento e ofereceu a forma de pagamento. Ah, é 10 mil em 10 vezes no cartão, 1.000 por mês. Está lá escrito. Você já passa para ele. Ele vai pegar porque, no caso, então, nós estamos falando de um paciente que já é conhecido não, e tal. Pode ser um estranho também. Não tem problema. Porque o que aconteceu? Ele abriu negociação, é ele que está pedindo desconto, não é você que está oferecendo. Então, na cabeça dele, ele pode conseguir algum desconto com você. Você percebeu a diferença sutil? Eu percebi, mas eu desconfiaria. Eu tô falando no particular. Não, no particular. Você foi no particular. Vamos lá. Eu não voltaria. Você quer fazer uma cirurgia, qualquer que seja. Você procurou um médico. Ele te falou, olha, a cirurgia ficou em 50 mil reais. Você pega o orçamento e você mesmo pergunta para ele, mas doutor, não dá para dar um desconto? Ele vai falar assim, o que eu consigo dar para você é 5 mil de desconto, 45. Você olhou de novo, aí você falou, pô, ele me deu 5 mil, será que eu não consigo tirar mais nada? Doutor, e se não tem jeito de tirar mais um pouquinho? Aí ele pode falar para você, olha, se você fechar comigo hoje, eu te faço por 43. Você acha isso antiético da parte dele? Eu, assim... não sei, professor, Deixa ela ter o consultório dela para ela ver. Foi você, Carol, que abriu o negócio. Não, gente, não é. É assim, eu trabalhei durante muito tempo num consultório e eu já ouvi vários pacientes dizendo, eu não fechei, porque parecia que ele só ia ter, só tinha eu para ele operar, não sei o que. Então, assim, eu já ouvi muito esse pode quando tem uma negociação diretamente com o profissional e as pessoas, por mais que peçam o desconto, quando tem desconto, ainda saem desconfiados. Olha, então, por isso que eu, particularmente, a não ser que seja um paciente conhecido. Aí eu acho que tudo bem, mas um paciente novo, não. Tem mais 18 gatilhos para mostrar para vocês aqui, acho que quase isso, uns 15 pelo menos, tá? Professor, libera a Ju para aula, que a internet dela caiu. Como é que é? A Juliana caiu. Ele liberou já, Rô. Obrigada. A sala está aberta, não preciso liberar ninguém não, tá? A sala é aberta, vocês entram. Eu fiz a programação para não ter que ficar liberando igual os outros professores fazem, tá? Então é muito melhor, assim eu não tenho trabalho também. Então vamos pensar, Carol. Vamos lá pensar, Carol. Quem abriu negociação foi você. Você pediu desconto, depois você me acha antiético. Professor, mas paciente é um bicho estranho. Eles são uns bichos muito estranhos. O paciente vai ser estranho a vida inteira, Carol. Então, se ele eles pedem, se a pessoa fala isso, se você fizer isso agora, não sei o quê, eles ainda saem falando do profissional. Não, de jeito nenhum, foi ele que pediu. Não sei, professor. Não, ele pode falar. Se ele falar, ele vai falar até se você não der desconto. Aquele cara é um bicho safado, sem vergonha, ou carne de pescoço. Bem isso mesmo, é um carne de pescoço. Esse tipo de paciente, ele vai falar mal de você, quer você consiga ou não ele fechar o negócio, tá? Existem outros gatilhos aqui que você tem que usar antes desse, tá? O da escassez é excelente. Só que antes disso, como eu falei, você tem. Isso aqui já estamos em negociação, você já deu o preço. Lembra que eu falei lá atrás que você tem que mostrar o seu valor antes disso? Tá? Então, sim, mas eu acho que. Uma série de coisas que você tem que fazer antes de chegar aqui na escassez, tá? Mas é importante o seu paciente entender que aquilo lá é por tempo limitadíssimo. Só que tem que ser verdade, né? Você não pode chegar para ele depois de 3 dias ele liga, doutor, será que aquele preço está de pé ainda? Você tem que falar, não está mais, era para aquele momento, para agora eu não tenho mais condições de fazer isso. Tá? Professor, pode falar. Vamos supor, continuidade nessa questão que a Carol falou. Vamos supor que a mulher foi, essa paciente em questão, como ela falou, o paciente é um bicho estranho e tudo, ela topou, fechou, e eu quero começar hoje fazendo algum procedimento, certo? Ok, alguma coisa mais tranquila, uma limpeza, uma classe 1, por exemplo, enfim.
Aí passam 3 dias, ou uma semana depois, ou no dia seguinte que seja, essa mesma paciente em questão retorna com o marido, por exemplo. Olha, eu estava no calor da emoção e eu não conversei direito com o meu marido, e fazendo a projeção em casa, nós vimos que está fora. Eu vou precisar cancelar o planejamento de tratamento e eu peço o reembolso do valor pago. Como proceder? O valor pago você não vai devolver nunca, porque você fez trabalho. Então, o que você pode fazer e deve fazer, porque a gente responde ao Código de Não se fez tudo, né? Foi feito pouca coisa. Por exemplo, uma coisa assim. Você vai cobrar pelo serviço executado, você pode cobrar uma taxa de expedientes, por exemplo, se ela pagou no cartão de crédito, você vai ter que cancelar essa compra. A taxa do cartão é por conta dela, então ela vai ter que pagar essa taxa, tá? Se ela pagou no cheque, você já depositou, você vai fazer a mesma coisa, você vai esperar o cheque dela compensar, né? E depois devolver o dinheiro para ela em cheque também cruzado nominal e com um documento assinado de que ela desistiu de livre e espontânea vontade, que não há nada que desabone a sua conduta, que tudo que você devia para ela foi pago e pronto, não tem problema nenhum. Isso todos estamos sujeitos, tá? Isso, inclusive, quem compra um carro está sujeito a isso. Se você não tirou o carro da agência, você pode desfazer o negócio. Se você levou a roupa e ela está bem embalada, você pode devolver o negócio. Faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Não tem jeito, tá? Tá bom. Estamos sujeitos. Mas você devolve o dinheiro. Não vai arrumar briga com a mulher. Né? Tá bom. Só que você não devolve integral. Você vai cobrar a sua consulta inicial de atendimento. Proporcional ao realizado. Então, você vai cobrar a consulta inicial, você vai cobrar a ficha do paciente, se você ter a ficha, o tratamento do paciente, e se você teve alguma despesa extra, você vai cobrar, desconta tudo, tá? Ele vai ter a devolução do dinheiro proporcional ao que ele gastou com você. Tá bom, ok. Obrigada. Então, aí, ó, vamos lá. Por exemplo, esse gatilho da autoridade, da credibilidade, ele tem que ser mostrado para o paciente antes de você mostrar o negócio para ele, os valores para ele, tá? Então, você tem que mostrar para o seu paciente, por exemplo, quem você é, de onde você veio, por que você é o que é, tá? Então, credibilidade é mostrar o quê? Os resultados que você já atingiu. Então, quando você faz um curso de pós-graduação, mostra lá, pendura na sala, manda para todos os pacientes, olha, acabamos de concluir o curso tal, que vai me habilitar a fazer tal serviço. Na hora que o paciente senta lá para conversar com você, você vai perguntar para ele, puxa vida, mas você está me procurando pela primeira vez por quê? Quem me indicou? Eu vou falar, não, vi a sua placa na porta, resolvi entrar. Falar, então deixa eu me apresentar primeiro. Olha, eu sou o professor Alípio Guedes, sou professor universitário, eu também sou professor de pós-graduação, por isso que os meus horários são um pouco reduzidos. Se você vier a fechar comigo, a gente vai ter uma certa dificuldade de marcar as consultas por conta dessa dificuldade horária que eu tenho. Eu tenho pós-graduação na área, tenho especialidade, mestrado, doutorado, eu tenho o microfone aberto. Então você se apresenta. Eita, tá ficando ruim aí a sua áudio. Tem um áudio aberto, eu não consigo ver aqui. Eita! Acho que é a Samila. Eu não. Esse é na minha. Eu tenho uma raiva de falar com o áudio desligado. Eu fiquei silencia. Não, mas não era você, tá? O áudio que eu fechei não foi o seu. Ah, tá. Não, então vamos lá. A internet discada. Oi? Parece internet de escada. Então vamos lá. É interessante que você mostre para o paciente tudo que você faz, tudo que você é. Isso você pode ter lá uma página sua. Então você vai ter lá a sua página, o seu perfil pessoal e uma página, a página do doutor, da doutora fulana de tal. E para os pacientes novos, você se apresenta lá na hora da entrevista inicial do paciente, você já se apresenta, você já mostra quem você é, você já mostra a sua credibilidade e a autoridade que você tem no assunto. Tá? Quando a gente fala de autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade, né? O quanto você quanto você domina o assunto que você se propôs a fazer, tá?
Outra coisa interessante é, por exemplo, se você está para comprar um equipamento novo, se você está para fazer um curso novo, é interessante que você já comece a divulgar isso logo cedo para os seus pacientes. Puxa vida, eu vou comprar um laser terapêutico. Eu vou começar a fazer negociação. Legal, já começa a dizer para os seus pacientes, olha, em breve a gente vai ter um tratamento novo, inovador aqui no consultório, a gente vai poder tratar de sensibilidade, um aparelho de laser de última geração, não importa, tá? É igual aos filmes, né? Antes do filme ser lançado comercialmente, eles soltam alguns spoilers, alguns trailers, né? Isso faz o quê? Isso faz com que se crie uma expectativa em torno daquilo que está vindo. É a mesma coisa. No nosso consultório, a gente pode criar essa expectativa. Tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ainda dentro daquilo que a Carol comentou. Na primeira aula de todas, lá atrás, quando a gente começou a falar de gestão de negócios, eu deixei claro que a gente não iria falar de odontologia. Então, Carol, quando a gente está falando desse tipo de técnicas de venda aqui para você, nós estamos falando do seu negócio, da sua empresa, da empresa que você quer ver crescer e prosperar. Então, esqueça todos os conceitos odontológicos que você tem, todos os preconceitos que a gente cria em relação à nossa área de saúde, sobre coisas que a gente pode ou não pode, deve ou não deve, para a gente aprender conceitos. À medida que a gente aprende esses conceitos, aí a gente decide quais que são os mais adequados da gente aplicar no nosso consultório ou não, tá? Nenhum deles, dos que eu estou passando para vocês, são antiéticos. Eles existem e são aplicados em técnicas de venda, tá? Então vamos lembrar lá que é um negócio, você tem que fazer o seu negócio prosperar. E se você não vender, o seu negócio não prospera. Tá? Uhum. E eu não estou falando de coisas antiéticas. Tudo que eu estou falando aqui é ético, é dentro da ética odontológica que você pode aplicar. Tá bom? Tá. Então, criar essa ansiedade no nosso cliente ou futuro cliente é importante, né? Ele vai falar, nossa, olha, o doutor está investindo numa coisa nova, o consultório dele com tecnologia, ele está evoluindo, ele não está parado no tempo, né? Ao passo que outros consultórios não tem nada disso, olha só, então eu fiz a escolha certa. Ou, puxa, olha, aquele dentista que eu fui, ele está comprando equipamento novo, cara, acho que eu vou tratar nele lá, eu tô com o orçamento aqui, acho que eu vou fechar com ele. Então, é interessante isso daqui, é um gatilho mental bastante interessante, onde você cria uma expectativa sobre o que você vai fazer num futuro próximo, tá?